noite, meus irmãos. Com infinita gratidão, mais uma vez aqui para o nosso amado Evangelho do nosso canal, do Centro Espírita Eurípides Barçanufo, com essa oportunidade tão grande de poder servir dessa forma e poder partilhar, um pouquinho do nosso aprendizado, nesse final de semana que se aproxima, que possamos cada dia mais vibrar no amor, na luz e na misericórdia, podendo também aumentar a nossa fé, pedindo a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga, que nos fortaleça, que nos ajude na orientação da leitura do Evangelho, junto aos nossos mentores, e que a gente possa, através da grandeza divina, do Criador e dessa espiritualidade amiga, que tanto nos ampara. Vamos agora iniciar com as nossas melhores vibrações, conectando com a espiritualidade amiga, para que junto a Deus, a Jesus, possamos fazer o nosso Evangelho, o Evangelho de amor, de luz. Que cada dia a palavra amor aumenta nesse Evangelho que estamos fazendo. Cada dia o significado do amor é intenso, o amor universal, o amor que ajuda, que ampara e que consola. Então que a espiritualidade amiga nos ajude a continuarmos servindo com esse amor verdadeiro que o Senhor nos confia. Graças a Deus, meus irmãos, graças a Deus. Então estamos no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo e o meu capítulo de hoje é: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Quando Jesus chegou em casa, lá se reuniu uma multidão tão grande de pessoas que nem mesmo puderam completar sua refeição. Ao saberem disso, seus parentes saíram para prendê-lo, pois eles diziam: ele perdeu o espírito. E sua mãe e seus irmãos chegaram, e ficando do lado de fora, mandaram chamá-lo. E o povo que estava sentado ao seu redor lhes disse: sua mãe e seus irmãos estão lá fora e chamam por você. E Jesus então respondeu: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando para aqueles que estavam ao seu redor, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos, pois quem quer que faça a vontade de Deus é meu irmão, é minha irmã e minha mãe. Texto bíblico de Marcos e Mateus. E agora vem a explicação do Evangelho. Certas palavras ditas por Jesus parecem estranhas e não combinam com sua bondade e meiguice. Os incrédulos aproveitaram a ocasião para dizer que Jesus estava contradizendo. Sua doutrina baseia-se principalmente na lei do amor e da caridade, e sendo assim, não é possível que ele destruísse de um lado o que ele tinha estabelecido do outro. E se alguns ensinamentos estão em contradição com a lei do amor e caridade, surge a consequência inevitável. E as palavras atribuídas de Jesus foram mal traduzidas, mal compreendidas e não lhe pertencem. Então, nesse trechinho que ele fala, e lá em cima no Evangelho de Mateus e Marcos, que fala quem são meus irmãos, que ele fala quem faz a vontade de Deus, e a família dele chegou depois. Ele não se importou que a família chegou depois, que ele, no momento que ele estava ali com todo mundo, todos eram irmãos e familiares dele. Ele não colocava a família como exclusividade, assim, de grau de parentesco, assim como a gente tem meu pai, minha mãe, meu irmão, minha família. Então, para Jesus, a humanidade toda é a irmandade dele. Todos os pais e pais de um pai é pai dele. Então, ele quis dizer nesse conteúdo: se a mãe dele chegou, qual o problema? Se todos que estavam ali era a família dele. Ele conseguia passar isso com uma gentileza e suavidade que eles não compreendiam. E eles queriam tentar, Jesus também, para que ele falasse: não, então sai vocês para minha família entrar. Então ele demonstrou com amor, mesmo que eles chegaram depois, não tinha problema, que todos eram irmão em igualdade para ele, que até no tempo de Jesus lá, na bodas de Caná, que teve a transformação do vinho, que Jesus falava para a mãe dele para ajudar, que tinha acabado o vinho e ele transformou o vinho, a água em vinho. Então, ele sempre contou com a ajuda da mãe. E mesmo que ali chegasse e não tivesse mais nada, a mãe já saberia o que fazer. Então, Jesus não se preocupou com esses laços consanguíneos, mas sim com os laços de amor, que é o que vai contar para nós para a vida toda. Todos nós somos irmãos em Cristo.
Todos nós temos Deus, nosso Pai Todo-Poderoso. Então essa irmandade divina já vem de tempos em tempos atrás. E ninguém poderia tentar contradizer Jesus, porque Ele sempre nos tratou como irmãos. É mesmo de se admirar que nessa passagem Jesus mostra tanta indiferença com seus parentes e, de certo modo, renegue sua mãe. E em relação aos seus irmãos, sabe que eles nunca tiveram simpatias por Jesus. Eram espíritos poucos adiantados e não compreendiam sua missão. Achava sua conduta estranha e seus ensinamentos não os convencia, tanto que nenhum deles tornou-se discípulos dele. Até certo ponto, concordava com as prevenções que os inimigos de Jesus tinham contra ele. Em família, eles o tratavam mais como um estranho do que como um irmão. E o apóstolo João que afirma claramente, os irmãos de Jesus não acreditavam nele. Então, no capítulo de João, no capítulo 7, versículo 5, João fala que os irmãos de Jesus não acreditavam nas coisas que Jesus fazia. Achava ele meio fora do normal, né? Saiu de casa com 13 anos para fazer a pregação dele. E então Jesus tinha essa diferença com os irmãos, que eles nem acreditavam e nem tinham tanta afinidade com Jesus. Então ele falava que toda a humanidade é irmão dele. Então no próprio evangelho de Jesus ele já sabia a indiferença que os próprios irmãos do lar tinham com ele. Então ele sempre tratou com amor e não esqueceu a consanguinidade, para que ele pudesse amar a todos em igualdade. Por isso que ele fala que todos são irmãos. Quando a sua mãe, ninguém poderá contestar a ternura que dedicava ao filho, mas é preciso deixar claro que ela também não fazia uma ideia exata da sua missão. Até onde se sabe, ele nunca seguiu seus ensinamentos e nem seu testemunho, e dele fez com João Batista. O cuidado maternal era seu sentimento dominante. Quando Jesus imaginar que ele pudesse ser renegado, sua mãe seria desconhecer o caráter. Tal pensamento não podia partir daquele que disse: honre o pai e a mãe. É preciso procurar um outro significado para essas palavras de Jesus, quase sempre cobertas pela forma figurada de falar. Jesus não perdia nenhuma oportunidade de transmitir o ensinamento. Aproveitou a chegada da sua família para estabelecer a diferença que existe entre o parentesco corporal e o parentesco espiritual. Então Jesus fala que ele tinha um amor, uma doçura pela mãe dele, que a mãe dele ainda não sabia da grandeza da missão dele, quando ele saiu de casa aos 13 anos para pregar. E nesse momento que chegou toda a família dele lá, ele não se preocupou com nada, não. Que depois da refeição lá eles chegaram e ficaram sem nada. Porque Jesus sempre tratou todos iguais, como eu falei lá no começo. Então ele só quis mostrar que o nosso parentesco não é o corporal, é sim o espiritual. E vai dar sequência nesse título, falando da nossa consanguinidade e do nosso parentesco, que é mais espiritual do que o carnal. Parentesco corporal e parentesco espiritual. Os laços de sangue não estabelecem necessariamente as ligações entre os espíritos. O corpo origina-se do corpo, mas o espírito não se origina-se de um espírito, uma vez que ele já existe antes da formação do corpo. Não são os pais que criam o espírito do filho, eles apenas lhes fornecem o corpo de carne. Além de gerar o corpo, os pais são responsáveis pelo desenvolvimento intelectual e moral dos filhos, ajudando-os a progredir. O espírito que encarna numa mesma família como parentes próximos são quase sempre espíritos simpáticos entre si e unidos pelas relações anteriores. Essas relações se manifestam pela afeição que existe entre eles durante a vida terrena. Então ele fala aqui, né, que pai só gera o corpo, né? Pela nossa genética. O pai gera o corpo do filho, mas ele não gera o espírito. E os espíritos que vêm na nossa morada junto, os filhos, irmãos, tios, parentes, todos esses têm um laço de afinidades por reencarnações passadas, que algum familiar nosso já vivenciou alguma vida conosco, por isso que temos aquele carinho, gosta mais de um tio, gosta mais do outro, tem um carinho maior por um irmão, tem um menos carinho pelo outro,
E isso explica essas diferenças de amorosidade que a gente tem um pelo outro dentro do nosso lar, da nossa existência física, pelos laços genéticos. E pelos laços espirituais temos todos em igualdade. Só nos fala que porque o espírito ele já vem cumprindo propósitos reencarnatórios. Então, não pode ser o homem ter criado o espírito, e sim uma vivência de vir por uma restauração. O pai educa o corpo do filho que ele trouxe aqui, né, com o comprometimento de educar e fazer-o desenvolver espiritualmente, e os parentescos nossos são todos de missão reencarnatória, de débitos anteriores para que estão juntos, para que possamos ressarcir de algumas coisas que deixamos passar. Por isso que existem diferenças nos lares, né? Um irmão é mais rebelde, o outro é mais dócil, o outro é mais quieto. Então tem todas essas diferenças são por causa do espírito e não pelo laço consanguíneo. Deixa eu ver onde eu me perdi aqui. Os espíritos que encarnam numa mesma família como parentes próximos são quase sempre espíritos simpáticos entre uns e outros, devido às relações anteriores, né, da existência que eu falei. E os verdadeiros laços de família são os laços de sangue, mas sim os laços... Os verdadeiros laços de famílias não são o laço de sangue, mas sim os laços de simpatia e afinidade de pensamentos que unem os espíritos antes, durante e depois da encarnação. E é por isso que dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que pelo sangue. Eles querem e se procuram e sentem prazer de estarem juntos, enquanto que dois irmãos de sangue podem se repelir conforme observa todos os dias. É um problema moral que só o Espiritismo pode explicar através das existências vividas pelos espíritos. Então, por isso que ele nos fala, né? Olha a diferença. Tem irmãos que têm muita afinidade com o outro, tem outro que não tem, e tá aí para resgatar e purificar. Então, só a doutrina espírita é capaz de mostrar essa diferença espiritual que está conosco, de antipatia familiar que a gente tem. Às vezes tem repulsa de um pai, até da própria mãe, do irmão. Aí às vezes tem até apego maior pelo irmão. Tem irmão aí que quer cuidar mais do irmão como se fosse mãe, como se fosse o pai. Então isso mostra na espiritualidade aquele laço de afeto que esses espíritos estão trazendo nesse cuidado. Porque não tem pessoas que falam, eu tenho minha mãe, mas eu não tenho muito afinidade com ela. Agora minha irmã, nossa, minha mãe no céu e Deus na terra. Então é tudo isso, essas diferenças só por causa da espiritualidade. Que tudo isso está certo, mas é só para a gente progredir e evoluir. Está dentro desse ciclo familiar por um processo evolutivo. Com diferenças sim, porque precisa dessas diferenças e desses defeitos, para que nós avaliemos a nossa qualidade espiritual de melhorar, porque estamos nessa família em conjunto. Existem, portanto, duas espécies de família, famílias de laços espirituais, as famílias por laços corporais. As famílias que se unem por laços espirituais possuem um relacionamento duradouro e se fortalecem pela purificação dos membros. E assim elas continuarão relacionando no mundo dos espíritos e na terra, por meio de inúmeras encarnações da alma. A união das famílias por laços corporais é frágil como a própria matéria e termina com o tempo. E muitas vezes essa união se desfaz moralmente já na existência atual. Foi isto que Jesus quis ensinar quando disse aos seus discípulos: eis aqui a minha mãe, meus irmãos, ou seja, minha família pelos laços do Espírito, pois quem quer que faça a vontade do Pai que está no céu é meu pai, é minha irmã e é minha mãe. A hostilidade dos irmãos de Jesus está claramente expressa pelo relato do apóstolo Marcos, quando diz: os irmãos de Jesus tinham a intenção de se apoderarem dele, sob o pretexto de que ele estava louco. E Jesus, inconformado da chegada dos seus parentes e sabendo o que eles pensavam a seu respeito,
aproveita a oportunidade para transmitir aos discípulos os ensinamentos sobre o ponto de vista espiritual. E ao dizer que eis aqui meus verdadeiros irmãos, eles estavam todos em comunhão ali, né? Tudo junto. E a família chegou depois e ele sabia da diferença que tinha dos laços físicos e sanguíneos. Então todos que estavam ali junto com ele na refeição é porque eram os irmãos mesmo de coração que ele tinha. Como a gente tem amigos que a gente gosta tanto, que a gente fala, nossa, eu gosto tanto desse amigo, eu não sei porquê. E a gente tem tanta afinidade com as pessoas que a gente fala, nossa, mesmo se fosse um parente meu, a gente não ia dar certo assim, né? Então, como a gente vê que a espiritualidade, as reencarnações explica tudo isso, como Jesus também quis mostrar que a própria família dele não tinha tanta afinidade com ele, realmente. Que eram famílias criadas porque Deus enviou. Mas ele soube fazer a diferença pelos laços espirituais. Ele agregou uma família espiritual para o conhecimento que ele veio pregar aqui. E como a família dele, os irmãos achavam que ele era louco, ele deixou isso de lado e foi cumprir a missão dele. E não trata com indiferença, mas quis mostrar que aqueles que pensavam como ele e acreditavam no propósito que Deus pôs ele para fazer a missão, esses sim eram os irmãos dele, fazendo a vontade de Deus. Embora na companhia, os irmãos de Jesus estavam também sua mãe. E ele utilizava a ocasião para explicar que os verdadeiros irmãos são aqueles que se unem pelos laços espirituais e não pelos laços de sangue. Não se deve entender com isso que sua mãe, segundo o sangue, não lhe significasse nada segundo o espírito, ou que tinha indiferença por ela. Não. Sua conduta, entre outras ocasiões, comprova suficientemente o contrário. Então, Jesus amava muito a mãe dele, muito. Mas a mãe dele tinha a conduta de conduzir os outros irmãos. Então, o tempo dela era mais para os outros. E não estava no tempo de Jesus. E ela sabia que Jesus, no íntimo dela, ele era um espírito maduro, que já podia seguir, né? E caminhar. Porque ele era confiado. Então ele fala, ele não fez diferença entre a mãe pelos laços consanguíneos, mas sim pelos laços espirituais, que é uma união tão grande. E tanto que Jesus e a mãe sempre estavam juntos nos momentos mais preciosos que precisavam, né? Então por isso que ele fala que nós gostamos das pessoas por afinidades, por laços espirituais, gente. Os laços de família são laços de consertos, laços de restaurações, laços de romper o apego, porque às vezes também tem aquele lado que a gente gosta demais de sufocar, que fala, nossa, eu não vivo sem fulano, eu não vivo. A gente vive sim, porque Deus sabe que uma hora vai chegar para todos nós, né, a partida, e nós vamos ter que ir embora mesmo, né? Então que a gente entenda que no propósito de realeza divina, nós somos todos espirituais, todos na realeza divina, um grupo de irmandade que vem de Deus, que vem de Jesus, espíritos em evolução, que vamos se encontrar na grande família universal que é no plano espiritual, e aqui na Terra esse comprometimento familiar, para ajuste, restauração e benevolência que Deus nos dá, para aceitar e ter esse lar de poder fazer o nosso melhor, né? Então, meus amados irmãos, que Deus, que Jesus seja louvado, para sempre seja louvado. E que na infinita misericórdia do Criador, que nós saibamos valorizar os laços de família, cumprindo o dever cristão de evolução, e os espirituais, amando cada vez mais para que a gente ajunte essa comunhão de irmãos como nós somos aqui no canal, jorrando a alegria, amor, compreensão, conhecimento, para que a gente entregue às pessoas que tudo vai ficar bem, que todos somos irmãos de verdade pelos espíritos e pelo laço espiritual. Então, que Deus, que Jesus seja louvado, e através das vibrações que vamos entrar agora, a fluidificação das águas, o socorro médico para todos que precisam, as correntes africanas, as correntes indianas, dos caboclos, dos pretos velhos, de Mãe Genoveva com suas correntes de anjo, nossos mentores de cura, a equipe de Bezerra de Menezes, Dr. Souza Martins, todos os irmãos amados que fazem equipe de cura, Dr. Moura Brasil. Enfim, irmãos, não tem como citar, porque a espiritualidade é tão grande, tanta afetividade, tanto amor divino que Ele veio nos deixar.
e nos traz para toda a cura e para todo o socorro espiritual. Graças a Deus, meus irmãos, que todos recebam o passe e as vibrações de amor que vêm do alto, junto a Deus e a Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, porque teu é o reino, é o poder e é a glória para sempre. Que assim seja. Graças a Deus, meus irmãos, graças a Deus. Que a paz, o amor de Deus, a misericórdia esteja agora e sempre com todos nós e a nossa humanidade. Um ótimo final de semana a todos, que possamos juntos estarmos novamente com a permissão de Deus, de Jesus, numa próxima oportunidade. Graças a Deus, meus irmãos, e meu abraço fraterno a todos. Paz e luz e gratidão pelas doações, que vamos continuando, ajudando e amparando como um pequeno foco de amor para expandir a misericórdia de Deus. Graças a Deus.